Quando abri os olhos, eu estava deitada em uma cama. 2 estranhos estavam debruçados sobre mim. Quem eram eles? Olhei em volta, mas não consegui entender onde estava. Estava tudo borrado e me senti muito estranha. Então, me colocaram em um carro e me levaram para alguma casa. Foi muito assustador, mas logo minha amiga apareceu e me contou uma história. Fiquei chocada! Não podia ser verdade! Mas vamos começar desde o início. Oi, eu sou a Amélia. Nossa turma da escola era muito unida e muitas vezes eu saía com meus colegas. Um dia, decidimos ir a um parque de diversões. Para falar a verdade, eu não queria ir. Eu tinha medo de altura e de qualquer coisa extrema. Mas eu não tinha outros planos, então decidi me juntar aos meus colegas. Claro, eu não fui em nenhum brinquedo perigoso. Enquanto todos estavam na montanha-russa, eu via tudo do lado de fora. E quer saber? Só de olhar aquilo já era muito assustador. Quando todos pararam no ponto mais alto e desceram de repente, não consegui não gritar. As pessoas ao meu lado imediatamente se viraram para me encarar. Depois que a montanha-russa parou, meus amigos me perguntaram por que eu tinha gritado tão alto. É que eu odeio atividades radicais e tudo que tem a ver com elas. Se ao menos eu soubesse a que a minha confissão levaria, eu gostaria de não ter dito nada. Havia um cara chamado Frank em nossa turma. Ele era um verdadeiro valentão e uma dor de cabeça para todos os professores. Quando ele me ouviu falando sobre esportes radicais, ele imediatamente começou a tirar sarro de mim. Eu agi como se aquilo não me afetasse. Eu pensei que era apenas mais uma brincadeira e logo ele esqueceria. Ah, tá. No dia seguinte, entrei na sala de aula como de costume. De repente, algo brilhou na minha frente e caiu com um estrondo. Eu gritei de surpresa e fechei fortemente meus olhos. Meus colegas caíram na gargalhada. Quando abri os olhos, vi um balde no chão. A risada do Frank era mais alta. Aquele valentão armou tudo! E meus problemas não pararam por aí. Durante a aula de história, me sentei como de costume, mas de repente ouvi um som alto. Eu pulei horrorizada. O Frank havia colocado uma buzina na minha cadeira. Mais uma vez, todos começaram a rir de mim. Eu estava furiosa. Ninguém nunca tinha me tratado assim antes. Eu não sabia o que fazer, então pedi conselhos à minha amiga Olivia. Mas ela também não conseguia pensar em uma solução. Meu aniversário está chegando, devemos dar uma grande festa para você parar de pensar nisso. Um pouco mais tarde, descobri que a Olivia havia convidado a turma inteira. Ela decidiu comemorar seu aniversário em um parque aquático. Quando soube disso, recusei imediatamente o convite. Haviam tantos tobogãs radicais lá, aquilo definitivamente não era para mim. Mas a Olivia disse que eu poderia simplesmente deitar em uma espreguiçadeira ou nadar em uma piscina rasa. No final, ela conseguiu me convencer. No início da festa, estava tudo indo bem. Nadamos na piscina e tomamos sol. Mas então, todos decidiram se aventurar nos tobogãs. Claro, eu não ia participar disso. Mas a Olivia me convenceu a ir com eles só para ver. Alguns dos nossos amigos decidiram ir no tobogã mais louco. Os visitantes deveriam entrar no tobogã e então uma escotilha se abria sobre seus pés. E eles despencavam o escorregador abaixo. Na minha opinião, era horrível. Mas eu queria tirar uma foto legal no parque. Então, deixei meu celular para a Olivia e subi na escotilha. Eu posei, fingindo estar indo no tobogã. Essa foto com certeza teria muitos likes. Eu estava prestes a sair quando Frank de repente apareceu ao meu lado. Antes que eu tivesse a chance de reagir, ele apertou o botão. A escotilha se abriu e eu caí. Ah! Meu grito provavelmente foi ouvido por todas as pessoas naquele parque aquático. Então eu estava caindo em direção à piscina. Bati levemente a cabeça e me engasguei com a água. Eu estava com medo e com raiva. Eu queria me vingar do Frank pelo que ele tinha feito. Ao sair da piscina, tive uma ideia. Decidi fingir que tinha perdido a memória. O Frank ficaria com medo de que fosse culpa dele e pararia de me incomodar. Meus colegas já estavam se aglomerando ao redor da piscina. Eles imediatamente começaram a rir e a assobiar alto. Olhei para eles confusa. E quem são vocês? O riso parou imediatamente. E todos olharam para mim, perplexos. Houve uma pausa e então o Frank veio até mim, parecendo tenso. Você está bem? Eu fingi estar mal. Me sentei em uma espreguiçadeira, coloquei minha cabeça em minhas mãos e fingi estar prestes a vomitar. Acho que eu sou uma ótima atriz porque todos acreditaram em mim. Todo mundo ficou com medo e começou a gritar que eu precisava ver um médico. Eu estava mentalmente triunfante ao ver o rosto do Frank. Ele e a Olivia me levaram à enfermaria. Lá, uma médica me examinou e me perguntou o que havia acontecido. Eu menti para ela sobre bater minha cabeça e não me lembrar de nada. Parece que você está com amnésia. Não posso dizer com certeza se sua memória voltará ou não. Precisamos fazer mais alguns exames. Ela se ofereceu para chamar uma ambulância, mas eu recusei. Então, ela disse que estava de carro e poderia me dar uma carona para casa.
Obrigada, mas vou ligar para meus pais e eles virão me buscar. A médica balançou a cabeça, mas não insistiu. Ela me prescreveu alguns remédios e me fez prometer que eu faria mais exames em um futuro próximo. Passei os dias seguintes curtindo a vida em casa. Pedi delivery, ouvi música e assisti minha série de TV favorita. Quando cansei de ficar em casa, fui para a escola. Eu estava de ótimo humor. Eu tinha certeza de que o Frank pararia de me incomodar. Mas o que aconteceu foi ainda melhor. O Frank não só parou de me intimidar, como também ficou muito atencioso. Ele fazia tudo por mim. Me trazia bolos, ajudava a carregar minha mochila com livros pesados e me perguntava constantemente como eu estava me sentindo. Durante o intervalo, Olivia veio até mim, parecendo preocupada. Como você está se sentindo? Sua cabeça dói? Na verdade, não. Olivia olhou para mim e perguntou melancolicamente: você pelo menos lembra que somos melhores amigas? Eu não pude deixar de rir. Eu tive que admitir que eu tinha inventado tudo para me vingar do Frank. Olivia abriu a boca, surpresa, e me encarou por um tempo. Depois de digerir a notícia, ela ficou encantada com a minha ideia. Que legal, bem feito para ele. A vida melhorou e eu estava feliz. Mas um dia, o Frank estragou tudo de novo. Ele disse que seu pai era amigo de um médico que era dono de uma clínica. Já organizei tudo. Hoje o médico irá te examinar e te diagnosticar, e você descobrirá quando terá sua memória de volta. No começo, pensei que ele estivesse realmente preocupado comigo, mas então percebi que o Frank estava, na verdade, preocupado com ele mesmo. Afinal, ele era o culpado pelo que supostamente havia acontecido comigo. De qualquer forma, ir a um médico não estava nos meus planos. Se ele me examinasse, todos descobririam que eu menti. Depois de falar com o Frank, imediatamente encontrei a Olivia. Tentamos inventar uma desculpa para que eu não tivesse que ir a lugar nenhum. Acabei mentindo para o Frank sobre o cachorro da Olivia estar doente. Eu disse a ele que os pais dela tinham ido viajar. A Olivia precisava trabalhar e não havia ninguém para levar o bichinho ao veterinário. O que é mais importante para você? A saúde de um cão ou sua própria vida? E o que isso tem a ver? A Olivia é minha amiga e eu tenho que ajudá-la. A princípio, o Frank pareceu concordar, mas depois disse que iríamos ao médico no dia seguinte. E se eu não estivesse livre no dia seguinte, iríamos daqui a 2 dias. Ele basicamente disse que não me deixaria em paz até que me levasse para fazer um check-up. Droga, por que ele era tão irritante? Meu plano perfeito estava falhando. Eu tive que pensar rapidamente em algo, e foi aí que tive outra ideia. Eu mesma fiquei chocada com ela, mas poderia funcionar. Decidi fingir que estava apaixonada pelo Frank. Por que não? Eu tinha supostamente esquecido de tudo, até mesmo do bullying. Ele com certeza ficaria lisonjeado e não iria mais querer que a minha memória voltasse. Como sempre, contei a Olivia sobre isso. Ela duvidou que fosse uma boa ideia, mas me apoiou mesmo assim. Comecei a trabalhar no meu plano no dia seguinte. Acordei cedo para me maquiar e arrumar meu cabelo. Quando cheguei à escola, imediatamente me aproximei do Frank e comecei a conversar com ele. Olhei para ele com olhos apaixonados, ri de suas piadas e flertei o dia inteiro. Frank ficou surpreso com o meu comportamento e não soube como reagir. Depois das aulas, sugeri que fôssemos dar uma volta. O Frank ficou ainda mais surpreso e hesitou, mas eu fui muito persistente, e no final ele concordou. Isso dificilmente poderia ser chamado de encontro, mas o Frank estava tão confuso que até se esqueceu da visita ao médico. Tudo estava indo de acordo com o planejado, então eu decidi não parar por aí e sussurrei: você é tão legal, sabe? Acho que estou apaixonada por você. Depois da escola, fomos passear. O Frank ficou chocado com minhas palavras, mas também se sentiu lisonjeado. Ficamos sentados em um parque por um tempo. Depois, pegamos nossas bicicletas e andamos pela cidade. Eu fingi estar maravilhada com o Frank, mas na verdade, ele me irritava terrivelmente. Eu não gostava do quão arrogante e descarado ele era. Mas meu objetivo principal foi alcançado. Ele esqueceu tudo sobre a consulta médica. No dia seguinte, continuei agindo como uma tola apaixonada. Mas rapidamente comecei a ficar cansada de mentir. Ainda assim, eu não podia dizer a verdade. O Frank voltaria a me intimidar ainda mais só para se vingar. Eu estava exausta e voltei para casa de mau humor. Assim que entrei, meus pais de repente correram em minha direção. Eles pareciam preocupados até demais. Amélia, o que aconteceu? Acabamos de descobrir que você se machucou e perdeu a memória. Recebemos uma ligação da médica que te examinou no parque aquático. Ela esteve preocupada e procurando por você esse tempo todo. E finalmente conseguiu entrar em contato conosco. Por que você não nos contou nada? Eu já tinha me arrependido de ter mentido para a médica. Eu deveria ter dito a verdade e pedido para ela entrar no jogo. Mas era tarde demais para pensar nisso agora. Decidi pelo menos contar a verdade aos meus pais. Eu inventei essa história para ensinar uma lição a um cara que estava me intimidando. Mas agora, tudo saiu do controle e estou tão confusa. Me desculpem.
Achei que estava pronta para qualquer reação, mas não esperava que meus pais não acreditassem em mim. Eles sempre se preocupavam muito comigo, mas agora tinham ficado completamente loucos. Mamãe imediatamente ligou para um médico e marcou uma consulta para mim. Ninguém ouviu minhas objeções. Minha vida se transformou em um pesadelo. Meus pais me arrastaram para diversos consultórios e os médicos fizeram todos os tipos de exames em mim. Alguns dias depois, decidi que isso tinha ido longe demais. Eu estava cansada de tantos médicos e do Frank. Eu faltei à escola por causa da paranoia dos meus pais. E ele me mandou uma enxurrada de mensagens. Ele ficava me perguntando como eu estava e até me mandava emojis apaixonados. Um dia, eu estava sentada em meu quarto, olhando fixamente pela janela. Eu tinha cansado até da minha série de TV favorita e parei de assistir. Eu estava tentando descobrir o que fazer quando... Mas é claro! Foi provavelmente a mais louca de todas as minhas ideias. Sem pensar duas vezes, liguei para Olivia e contei a ela meu plano. E se eu fizer tudo de novo? Digo, bater minha cabeça e dizer que recuperei minha memória. Olivia suspirou pesadamente. Sem ofensa, Amélia, mas acho que você está agindo como se algo estivesse mesmo errado com sua cabeça. Você foi longe demais, é hora de parar. Apenas conte a todos a verdade. Qualquer coisa menos isso. Ninguém mais gostaria de ser meu amigo. Tentei pensar em como enganar todo mundo de uma vez só. Nada de bom me veio à mente, mas então tive sorte. Meus colegas gostaram tanto da festa no parque aquático que decidiram ir lá novamente no fim de semana. Enquanto todos faziam hidroginástica, dançavam na piscina ou tomavam coquetéis, eu me preparava mentalmente para ir novamente naquele tobogã. O mesmo que eu tinha ido da vez anterior, graças ao Frank. Finalmente criei coragem. A Olivia tentou me convencer a desistir, mas eu não quis ouvir. Fui até o tobogã e acenei para Olivia apertar o botão. Ela suspirou e relutantemente apertou. Foi ainda mais assustador do que da vez anterior. Eu caí rapidamente e meu coração afundou. Foi um pesadelo. Eu queria que terminasse o mais rápido possível. Mas então, algo deu errado. Perdi o controle do meu corpo e ao cair na piscina, de repente bati com a cabeça. Então tudo ficou escuro. Abri os olhos e vi dois estranhos debruçados sobre mim. Um homem e uma mulher. Eu estava em um quarto iluminado e não reconheci. Parecia a enfermaria de um hospital. Os dois olharam para mim animadamente. Querida, como você está se sentindo? Amélia, você quase nos matou de susto. Amélia? Quem é Amélia? A mulher de repente começou a chorar e o homem imediatamente a abraçou. O médico entrou e disse que eu tinha sofrido uma lesão grave. Fui diagnosticada com amnésia. Acontece que aquele homem e aquela mulher eram meus pais, mas eu não me lembrava deles. Eles me levaram para casa, mas eu não reconheci meu próprio quarto. Eu realmente morava lá? Tudo pareceu muito estranho para mim. Alguns dias depois, uma garota chamada Olivia apareceu. Ela disse que éramos amigas. Olivia me contou sobre minha vida passada, sobre minha escola, amigos e como passávamos nosso tempo juntas. Um dia, ela trouxe um cara chamado Frank com ela. Eu gostei dele imediatamente. Ele era atencioso e carinhoso, e também me trazia presentes e doces o tempo todo. Frank esperou até que a Olivia fosse embora e me disse que costumávamos ser um casal. Eu imediatamente acreditei nele. Afinal, eu estava apaixonada por ele e podia sentir isso. Foi mágico. No dia seguinte, acordei muito feliz. E quando a Olivia chegou, contei tudo a ela. Mas por alguma razão, minha amiga desviou os olhos. Eu não ficaria tão feliz se fosse você. Quando você recuperar sua memória, você terá más notícias. Eu não entendi o que ela estava falando e exigi uma explicação. Então, Olivia me contou o que você acabou de ouvir. No começo, eu não acreditei nela. Será que eu era mesmo tão idiota? Talvez a Olivia goste do Frank e esteja mentindo para mim para que nós terminemos? Mas por outro lado, e se ela estiver mesmo me dizendo a verdade? O que você acha? A Olivia inventou tudo isso ou realmente aconteceu? Escreva nos comentários! Se você está assistindo isso, você já violou os protocolos da Fundação CSP. Fique onde está. A equipe de limpeza está a caminho. Enquanto isso, você pode assistir às histórias de pessoas que tiveram a sorte de encontrar os objetos CSP mais anômalos. Quando o pessoal da Fundação chegar, você será tratado com amnésicos de classe A e não se lembrará de nada. Essa gravação se autodestruirá em 3, 2, 1...